Câmara dos Deputados. Temos Camila, produção? Bom, estamos tentando mais uma vez falar com ela para ela mostrar como é que está o movimento lá hoje, que deve estar parado, mas para ela contar para a gente como vai ser a semana lá no Congresso Nacional. Essa semana, Andresa, tem a votação no Senado do aumento do número de deputados de 513 para 531. Então, temos mais esse gasto que vai vir na folha da Câmara dos Deputados. O Senado deve aprovar a proposta. Existe aí um acordo entre o senador e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara para aprovar essa proposta. Isso porque eles não ficaram nem um pouco satisfeitos com o aviso do TSE. Olha, precisam avisar o TSE sobre a mudança nas cadeiras, porque a organização geopolítica do Brasil mudou. Alguns estados aumentaram alguns estados aumentaram a população, outros diminuíram a população. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro perderia cadeiras, é um dos estados que está brigando aí pela aprovação dessa proposta, que deve de fato passar. Eu vou aproveitar, inclusive, que a Camila está de volta para a gente falar isso com ela também. Camila, me ouve? Sim, estou te ouvindo perfeitamente agora, Neila. Estávamos falando sobre a votação no Senado nessa semana, sobre o aumento do número de deputados. Está previsto mesmo para essa semana, né? Isso, está previsto para terça-feira a votação, essa votação no Senado, do aumento do número de deputados, como você explicou. Há hoje 514 cadeiras, a previsão é aumentar para 531, se eu não me engano. Por conta dessa questão das mudanças populacionais no Brasil, alguns estados tiveram, no último censo, foi revelado que alguns estados tiveram um crescimento populacional, outros uma diminuição. E como a Câmara dos Deputados, ela reproduz proporcionalmente a população de cada estado, o número de cadeiras é proporcional à população de cada estado, com a trava no número máximo e no número mínimo. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que, o Supremo Tribunal Federal determinou que isso fosse reajustado, e caso não seja reajustado, o Tribunal Superior Eleitoral fará esse reajuste. Então, para terça-feira, os senadores devem votar essa proposta que aumenta o número de cadeiras, não redistribui com base no número de cadeiras que já existem, mas antes precisa ser aprovada a urgência do projeto. Então, a previsão que nós temos até agora é que seja votada na terça-feira a urgência, e assim eles sigam para votar o mérito da proposta, votar de fato o aumento no número de cadeiras de deputados federais. Mas o foco mesmo dessa semana é a questão do IOF, que vai ser votado hoje, né? Como é que está o movimento até agora aí na Câmara dos Deputados? Sabemos que está marcado só para 7h30 da noite, mas como é que está até agora? Então, esse é o tema que vem ocupando aí ao longo das semanas a agenda, não só aqui da Câmara, mas também do governo. Agora, aqui não está tão movimentado assim com os deputados aqui, porque o que está acontecendo agora são as conversas de bastidor. Já estava previsto na quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou que pretendia pautar hoje a urgência do projeto de decreto legislativo que poderia derrubar o aumento do IOF. Então, ele já tinha prometido isso na quinta-feira. A previsão é que às 7h30 esse tema seja votado, mas um pouco antes, agora à tarde, antes disso ser votado, de começar a ordem do dia aqui na Câmara dos Deputados, a ministra Gleisi Hoffmann, que comanda a Secretaria de Relações Institucionais, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, marcaram uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Eles estão reunidos agora na residência oficial do Mota. Então, está acontecendo essa conversa, o governo tenta, de alguma forma, contornar a situação, negociar, para que o decreto, o aumento do IOF não seja derrubado. Então, ainda vamos acompanhar aqui nas próximas horas qual o desfecho dessa história. Se a gente vai ter esse assunto de fato na pauta, ou se o Hugo Mota vai segurar um pouco, vai colocar para outro momento, com base nessa conversa que está acontecendo agora.
Camila, a gente estava falando hoje mais cedo sobre um outro assunto, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal da última sexta-feira de trazer, de retroagir a decisão, uma decisão do STF para 2022, que fala sobre sobras eleitorais, ou seja, a gente pode ter mudança de cadeira, uma dança de cadeiras aí de 7 deputados na Câmara Federal, né? Exatamente, isso era um tema que já vinha sendo debatido há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido antes pela mudança na regra da cota eleitoral e das sobras eleitorais, que é com base nas cotas, nessa cota eleitoral, e acontece que, só para explicar um pouco, porque o tema pode parecer um pouco confuso para quem está nos assistindo, os deputados federais, eleitorais, vereadores, todos os políticos que são eleitos para esses cargos do legislativo são eleitos com base no voto proporcional. Então, existe um número total de votos para aquele cargo, para as cadeiras de deputados federais em cada estado, e existe o número de votos, né? E isso é dividido, é feita uma conta, existe essa cota eleitoral, e os partidos precisam atingir o mínimo da cota para conseguirem eleger os seus deputados, e isso o número de cadeiras que cada partido terá é com base nessa cota eleitoral. Acontece que os partidos nunca recebem um número que é múltiplo exato desse quociente eleitoral. Então, o que acontece é que sobra um número e essa sobra de votos é o que é chamado de sobra eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal alterou uma regra que havia sido mudada no Código Eleitoral, e aí o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, pediu que essa regra que foi derrubada, então que a regra anterior, voltasse a valer já em 2022, para as eleições de 2022. Então, vai haver essa dança das cadeiras. 7 deputados vão entrar, 7 deputados novos vão entrar, e outros 7 que já estavam aqui vão sair. E o que acontece é que 5 deles já haviam sido diplomados. Outros 2, um deles aqui do Distrito Federal, Hollenberg, está sendo diplomado na tarde de hoje, e um outro deputado do Amapá vai ser diplomado amanhã. Então, a gente aguarda que a Câmara dos Deputados marque a data da posse desses deputados, porque depois da diplomação, o único ato, o único passo que fica faltando é a posse. Mais algum destaque, Camila, da semana aí no Congresso? Acho que a gente passou por tudo, Neila. Só tem mais uma questão, que é a deliberação sobre os vetos presidenciais, que acontece amanhã, na terça-feira, no Congresso Nacional. Então, é uma sessão conjunta tanto dos senadores quanto dos deputados. E existem mais de 60 pontos, 60 pontos nessa pauta a serem deliberados pelo Congresso. Certamente o Congresso não vai conseguir passar por todos eles. Já tem alguns que o próprio governo aceitou a derrubada, já foi negociado, como a questão do auxílio para crianças e adolescentes que foram vítimas do Zika vírus. Então, isso o governo tinha vetado, um projeto que foi aprovado aqui pelo Congresso. Então, isso já é quase que certo que será derrubado. Tem alguns outros pontos que passam desde reforma tributária, por imposto de renda também, diversos temas que ainda vão ser fechados nessa pauta, mas que devem ser deliberados amanhã. Camila, a Andresa aqui falando, eu tenho a informação aqui de que há uma avaliação de que esse decreto para derrubar o decreto do IOF pode ser aprovado aí por uns 300 votos, o que é um número bastante considerável, né? São 513 deputados. Tem 300 deputados aí, mais de 300, ou essa votação vai ser híbrida, eles podem votar ali da beira da praia e podem votar presencialmente também? Como é que tá aí? Tá cheio de gente no Congresso? Então, até agora, a gente não tem tantos deputados. Eu, antes de entrar aqui no ao vivo, eu dei uma passadinha ali no plenário para ver como estava a movimentação. Por enquanto, o plenário ainda não está cheio, eles não estão todos lá, então a previsão é que, de fato, seja uma votação híbrida, semipresencial, já que, tradicionalmente, na segunda-feira, as votações, quando acontecem, são assim. O acordo que o Hugo Mota tinha feito lá no início
era que na terça e na quarta-feira as votações seriam presenciais, então essa expectativa com certeza vai ser com base nesses deputados que também vão votar de longe, porque até agora aqui o movimento não está tão grande. O que vocês estão vendo mais aqui é que eu estou perto de uma entrada de visitantes, então hoje está bastante movimentado de visitantes, mas os deputados ainda estão nos bastidores, alguns em seus estados, nem todos por aqui ainda. Tá todo mundo comemorando festa junina, né, Camila? Então, essa votação híbrida, Neila, Com certeza, um feriado na quinta. Exatamente. Essa votação híbrida, assim, eles votam do celular, tem um aplicativo, isso foi criado na época da pandemia e foi mantido aí tanto pelo Arthur Lira, depois que terminou a pandemia, e agora pelo Hugo Mota, o que faz com que é um absurdo isso, na verdade, porque você tem uma medida tão importante hoje que vai ser discutida como essa questão do IOF, que segundo o governo, se essa se essa medida não for mantida, a gente vai ver as contas públicas, né, derrapando, o país vai por água abaixo, e os deputados podem votar pelo celular. O que significa isso? Eles não estão nem no plenário para discutir a matéria. Então o assessor avisa, ele entra lá, aperta um botão, pergunta lá para o líder dele, é para votar sim ou não. E é assim que está ocorrendo, né, que as votações na Câmara. Então não precisa fazer nenhum esforço. Eu brinquei aqui na beira da praia, mas pode ser até dentro do mar, né? Se ele tiver um celular que pode molhar, que não tem problema, ele pode votar ali, que ninguém vai saber de onde que ele está. Então é assim que as discussões estão se dando no Congresso, e discussões importantes, né, como essa, com relação ao IOF, que vai impactar aí nas contas públicas e na vida de todos nós. Maravilha, eu aproveito para me despedir das duas. Camila, obrigada, bom trabalho aí para você. Se tiver novidade, conta pra gente. E a Andresa também. Muito obrigada.